Está conosco a Tenente Olívia Perrone, do Corpo de Bombeiros. Tiago, fique à vontade também para participar dessa entrevista. Tenente, muito obrigada por nos atender nessa circunstância. Gostaria que a senhora falasse sobre a situação de momento do combate às chamas ainda e sobre todos os detalhes que há até o momento. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigada aí pelo espaço, para a gente poder atualizar as informações. No momento, as equipes do Corpo de Bombeiros já estão avançando, para dentro aí do edifício. Então, essa chama que saía por fora das portas aqui na rua principal, na rua Barão, já foram contidas. Então, o incêndio, ele está sendo aos poucos, cada vez mais isolado dentro da edificação. O Corpo de Bombeiros já estão avançando aí com os homens, com as mangueiras, para dentro da edificação. Continua subindo muita fumaça, até pela quantidade de água que a gente joga dentro, do incêndio, que acaba gerando muito vapor. A gente tem 4 quarteirões isolados aí para veículos, então toda a área aí está isolada para deslocamento por veículo, mas as pessoas a pé continuam transitando aqui na região do Brás. A gente só pede muito cuidado, porque está saindo muita fumaça, uma fumaça muito forte, muito densa, das pessoas tomarem cuidado aí com as vias aéreas. Tenente, hoje mais cedo a gente viu algumas imagens de homens do Corpo de Bombeiros tendo um pouco de dificuldade, inclusive usando marmitas, potes, para meio que desentupir ali uma das entradas de um dos hidrantes desses que ficam embaixo, como se fossem bueiros. Eu queria saber da senhora se houve de fato algum tipo de dificuldade nesse sentido, de acessar a rede de água mais próxima aí do shopping, até porque a gente viu também nas imagens alguns caminhões-pipa, que estão aí prestando algum tipo de apoio. Teve essa dificuldade? Nós não tivemos dificuldades em relação ao abastecimento de água. Então, é natural que a gente encaminhe muitas viaturas de incêndio para cá, que são as viaturas que têm um tanque de água e uma bomba de incêndio. Então, mesmo quando a gente não utiliza a água da reserva do caminhão, esses caminhões de incêndio, eles são necessários por conta da bomba que bombeia essa água com pressão que vai apagar o incêndio. Então, nós não tivemos problemas com o suprimento de água. A gente tem muitos caminhões-pipa, inclusive, para nos apoiar e fazer um rodízio se for necessário, até para preservar, se for necessário, as nossas bombas. Então, quanto mais caminhões com bomba de incêndio, e naturalmente, se tem bomba de incêndio, tem uma reserva de água, para a gente é melhor. Em relação aos hidrantes, nós temos 2 tipos de hidrantes. Nós temos os de coluna e esses subterrâneos. Os de coluna, geralmente, são um pouco mais preservados, porque as pessoas vêm, estão ali passando na rua, vê o hidrante vermelhinho, então eles são mais fáceis de você dar uma manutenção. Lembrando que nós do Corpo de Bombeiros, nós não instalamos nem fazemos manutenção em hidrantes. A responsabilidade é da companhia de água. Porém, a gente faz uma vistoria para verificar se eles estão operando com uma pressão de água adequada ou se eles estão inoperantes. Com isso, a gente faz um relatório e encaminha para a companhia de água. A gente não teve problema com abastecimento. Porém, como esses hidrantes, eles são subterrâneos, e aqui no Brás, a gente sabe que é um local que tem muita passagem de pessoa, muito transeunte, muito lixo nas ruas, infelizmente. Esses materiais acabam se deteriorando, Infelizmente, aí no país que a gente vive, as pessoas ainda são capazes de prejudicar aí um instrumento que pode ajudar a salvar vidas, Sem dúvida, ou seja, o hidrante não estava funcionando, Tenente? Esse é do chão, Nós não temos essas informações. Todos os hidrantes que a gente funcionou, que a gente conectou as nossas mangueiras, eles operaram. Tá. Essa é a informação que a gente tem. Para acessar, a água. Agora, Tenente, há informação confirmada de que o teto colapsou? O que se sabe em relação à estrutura mesmo do prédio? Sim, esse teto ele foi colapsado, mas é comum, porque o teto ele vai ter uma estrutura mais leve, mais frágil do que o resto do edifício, até por conta do peso na hora da construção. Então esse telhado aí, que era de um material bem menos resistente, por conta da caloria, ele rapidamente ruiu. Mas não é algo que atrapalhe, que impeça aí a atuação do Corpo de Bombeiros. O importante mesmo é que no momento que ruiu, não tinha ninguém lá dentro e ninguém se feriu por conta disso. Mas em relação à estrutura externa do prédio, após aí a extinção do incêndio, vai ser feita uma averiguação, inclusive com a Defesa Civil, que está trabalhando aqui com a gente no local, para verificar qual é a situação dessa estrutura vertical do prédio. Porém, a gente já considera um colapso estrutural por conta que cedeu o teto. Então, para nós, o Corpo de Bombeiros, já é considerado colapso estrutural já. Tenente Olívia Perrone,
na linha conosco, falando sobre esse incêndio de grandes proporções. Os nossos ouvintes questionando aqui o seguinte: há o Shopping 25 de Março e esse seria o Shopping 25 Brás, correto? São 2 locais diferentes, esse que fica na região do Brás. Isso, correto. É Shopping 25 Brás. Inclusive, na placa dele é bem explícito, né? Shopping 25 Brás é bem conhecido, assim, acho que é um dos lugares mais frequentados aqui da região, né? Tiago Muniz está conosco na linha? Sim, Carla. Tem perguntas, Tiago? Vamos lá. Sim, Carla. Tenente, obrigado por conversar com a Band News FM. Eu queria perguntar em relação à situação de irregularidade do prédio. Os senhores têm informação se ele estava, por exemplo, com auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em dia, com outras permissões? Essa é uma pergunta. E a outra, os bombeiros já são capazes de prever o tempo de combate a essa ocorrência? E se os bombeiros já conseguiram entrar efetivamente em áreas do prédio, ou eles só estão, por enquanto, contendo do lado de fora, fazendo esses acessos com a serra, com a marreta, por favor? Então, a primeira pergunta, né, em relação aos AVCBs. Nós temos alguns AVCBs que dizem respeito a esse endereço. Então, até então, nós tínhamos as informações de 2 AVCBs, que eles eram separados, porém, a gente chegou agora com mais um AVCB, que ele compreende uma área muito grande e que ele está vigente. Então, assim, a gente ainda está tentando aí com o nosso núcleo de atividades técnicas determinar qual que realmente é o AVCB vigente daqui. Mas a gente está em contato com os proprietários também para verificar essa situação. E a segunda pergunta foi em relação se os bombeiros já adentraram, né? A gente já consegue acessar a parte inicial do prédio, então, até por conta do risco, né? A gente não vai colocar nossas equipes muito, até por conta do colapso estrutural. Mas com muita segurança, com uma progressão lenta, mais segura, a gente está adentrando ao edifício. A gente já tem homens aqui dentro do edifício para tentar chegar mais perto das chamas, porque conforme você vai combatendo a chama, ela vai se afastando, ela vai ficando mais para o interior do edifício, a gente tem que ir atrás dela para extinguir. Então a gente já está adentrando já aqui dentro do edifício, utilizando aí até ferramentas de corte, de metal, para conseguir passar pelos escombros e acessar mesmo o foco de incêndio. Tenente, uma das imagens que chamou muita atenção foi uma labareda que já estava atingindo um prédio do lado que parecia ser um prédio residencial. A gente tem informação também sobre estruturas, porque aí nessa região tudo é muito coladinho, né? E como a gente falou de 18 mil metros quadrados, só esse espaço área, que está pegando fogo, eu queria saber se já há algum balanço dos bombeiros em relação a prédios vizinhos aí do shopping. Olha, pelo que eu observo aqui também, os prédios que são parede com parede, eles são com a estrutura interna exposta. Então, a gente tem exposição de tijolo, a gente tem exposição de ferro. Isso são sinais de que aquele prédio ele vai precisar passar por uma avaliação mais criteriosa de um engenheiro para ver se essa estrutura ela ainda é válida ou não. Então, assim, os prédios realmente que são parede com parede, mesmo que não tenham sido efetivamente atingidos pela chama, a temperatura da parede colada e a temperatura da fumaça com certeza já podem aí gerar muito dano para o edifício. Então, após o rescaldo, né, que ainda vai demorar muito para acontecer, a gente faz uma avaliação geral do entorno de todo o local que esse incêndio atingiu. Se a gente verificar que existem rachaduras, paredes expostas, ferragens da estrutura expostas, a gente aciona a Defesa Civil, que já está preventivamente aqui no local, né, graças a Deus. E aí eles vão realmente, com o engenheiro credenciado, avaliar se aquela estrutura ela ainda suporta, né, ela ainda é uma estrutura ok, que não sofreu danos sérios, ou se aquela estrutura tem que ser condenada. Então a gente faz uma avaliação prévia, mas o parecer final mesmo é por conta dos engenheiros da Defesa Civil. O prédio que realmente foi atingido colapsou, para nós assim, já é considerado colapso estrutural inabitável, vamos dizer assim, né? Os prédios em seguida a gente vai proceder dessa forma que eu expliquei para vocês. Certo. Tenente Olívia, nós ouvimos um pouco mais cedo o capitão Maicon falando sobre abastecimento de gás encanado nesse prédio, né, na praça de alimentação, e que não havia informação de vazamento de gás. Porém, algumas imagens mostravam as chamas esverdeadas. Há alguma novidade com relação a isso, a vazamento de gás nesse prédio? Então, provavelmente, né, se existia refeitório, se existia algum local de refeição, provavelmente existia algum tipo de gás encanado. A gente não conseguiu ainda, isso só vai ser feito, na verdade, depois do rescaldo, né, que a gente vai conseguir avaliar a estrutura via estrutura. Mas a gente não sabe informar, por exemplo, se existia outros locais que armazenavam gás. Então não dá para afirmar se realmente é do encanamento de gás natural, de abastecimento, ou se eventualmente alguém tinha uma reserva ali de gás, não dá para a gente saber no momento.
Muito bem, vou agradecer aqui a Tenente Olívia Perrone, do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada por parar o seu trabalho ali para trazer informação aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigada, Tenente. Bom trabalho.